Graça e paz, igreja. Ai, mas para um culto na rede jovem, para um culto de Manaíta, esse amém foi muito assim, fraquinho, contido. Sei que vocês estão meio tímidos, né, que nós temos visitantes hoje, mas vamos de novo. Graça e paz, igreja. Agora eu senti firmeza. Agora eu senti firmeza. Sejam bem-vindos mais uma vez. Voltem sempre. Amém. Hoje quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Se encontra no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Eu estava lendo a palavra do Senhor e esse versículo me chamou muita atenção. E esse versículo vem logo depois de um episódio em que Moisés é chamado no Monte Sinai, né, por Deus, e aí acontece lá, toda a glória de Deus desce no Sinai, e trovão, fogo, fumaça, né, aquela coisa linda. E aí Deus pede para que Moisés santifique o povo, que eles fiquem em um lugar, e depois dessa santificação, desse período de preparo, Deus iria falar com o povo de Israel. E aí, o que o povo fala? Moisés, fala você com Deus, porque a gente não venha morrer, né? E quando eu li esse versículo nesse capítulo, me chamou muita atenção. Eu gostaria de compartilhar com vocês e espero que Deus possa trazer a revelação para cada um, para que vocês venham a cada dia mais buscar um relacionamento e uma intimidade com o Senhor. Se poderíamos dar um tema para essa palavra, seria um relacionamento, seria intimidade. Amém? Êxodo 25, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Como eu falei, esse versículo me chamou muita atenção, porque o povo de Israel, eles escolheram transferir o relacionamento deles para que Moisés fale com Deus. Então, Moisés seria o interlocutor entre Deus e o povo. Moisés seria o mediador entre Deus e o povo. Porque o povo tinha medo de que a forma que Deus estava se expressando naquele monte fosse eles morressem. E eu entendo até certo ponto o temor do povo de Israel, porque eles tiveram muitos sinais e maravilhas durante o êxodo, né, no Egito. 10 pragas, sendo a última a morte de todos os primogênitos e Deus livrando eles, né, e Moisés intercedendo. Obrigada, Gu. E nós percebemos que havia um receio, porque até então eles não conheciam Deus dessa forma de relacionamento. E sabe o que é interessante? Porque quando nós nos sentimos rejeitados por algo, por alguém, por uma pessoa, o que a gente faz imediatamente? A gente se afasta, né? Se você se sente rejeitado por alguém, às vezes a pessoa se expressa, olha para você de uma maneira, ou te trata mal, ou deixa bem claro que ela não quer ficar próxima a você, ou ter um relacionamento, uma amizade, você se afasta automaticamente. Mas algo que nós podemos ver na palavra, que em todos os momentos e situações em que o homem quis e escolheu se separar de Deus, seja por pecado ou por a própria escolha de não ter um relacionamento com Deus, Deus ele insistiu em ser próximo. Deus ele insistiu em firmar e enfatizar que quer ter um relacionamento conosco. E não um relacionamento superficial, um relacionamento íntimo e profundo. Nas duas últimas ministrações foram essenciais para que essa palavra também pudesse ter uma continuidade, porque a Yasmin ministrou sobre decisões, sobre nós escolhermos estar com Deus. E semana passada o André foi muito feliz também em ministrar sobre essência, que nós fomos gerados nele, e tudo que é gerado nele, quando sai dele, morre. E quando eu li essa palavra eu falei, uau! Deus é um Deus que mesmo quando nós o rejeitamos, seja por nossas decisões, escolhas ou pelo pecado que nos afasta muitas vezes dele, ele escolhe e quer ter um relacionamento conosco. Nós vimos isso no Jardim do Éden, quando o homem pecou,
Deus ele veio naquele mesmo dia, na viração do dia, como era de costume, conversar com Adão. E ele chamou: Adão, aonde você está? E muitas vezes nós, na nossa correria do nosso dia a dia, nós às vezes não deixamos de pensar em Cristo, mas nós deixamos em segundo plano, né? Essa parte de conversar, de ter um relacionamento com Deus. E ele está lá: Fabíola, onde você está? Adriana, onde você está? Aonde você está, João, Maria? E mesmo assim, Deus, quando Adão fala com Deus, Deus não mata, porque poderia fazer isso, criar outro homem, seria muito mais fácil. Mas ele pega um animal, em forma como se fosse uma representação de um sacrifício. Aquele animal é para as vestes de Adão, para cobrir, né, a sua impureza, a sua nudez. E aí, a partir daí, o pecado fica evidente nos dias e conforme nós vamos lendo na história. Nós vamos ver muitas passagens na Bíblia em que muitas vezes o homem tentou se afastar, mas Deus sempre dava um escape e uma oportunidade para que ele pudesse ter um relacionamento. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui para a gente discorrer um pouco mais sobre esse assunto. A intimidade com Deus, ela está muito disponível, assim como as promessas de Deus na Bíblia. Muitas vezes nós nos atrelamos às disponibilidades das promessas de Deus, porque Deus tem promessas para todo mundo. Deus tem promessa para você? Para mim também tem. E nós fazemos de tudo para acessar essas promessas, já perceberam? Se tiver que fazer jejum, a gente faz. Se tiver oração, a gente faz. Se tiver o que a gente tiver para fazer ao nosso alcance para acessar essas promessas, nós fazemos. Mas para acessar um relacionamento com profundidade em Cristo, o que nós estamos fazendo? A gente sabe que é através da oração, da leitura bíblica, mas é muito mais fácil nós terceirizarmos, assim como o povo de Israel, né? Vamos lá, onde alguém pode me dar um resumo da palavra, onde alguém pode me dar a oração que vai me curar, vai me libertar, vai me ajudar, e não tem problema nenhum nisso, desde que isso não seja a base do relacionamento com Cristo. Desde que a outra pessoa não seja somente seu interlocutor entre Deus e você. Porque nós vemos, através do livro de Êxodo, que isso é um problema. Porque Moisés, ele teve compaixão daquele povo ao ponto dele não entrar na terra prometida. Nós vemos aqui que em vários momentos Moisés intercedeu pelo povo, porque o povo não quis esse relacionamento. Então, quando eles precisavam de água, eles não faziam como Moisés, que intercediu a Deus. Eles iam até Moisés, para que Moisés intercedesse a Deus. E muitas vezes nós fazemos assim: ao invés de ir com Deus, falar com Deus, nós pedimos para que alguém fale com Deus, porque achamos que a oração do outro é mais poderosa. Sendo que o que Deus quer conosco é um relacionamento. Moisés sabia de muitas coisas e Deus revelava as coisas a ele, porque ele tinha um relacionamento com Deus. Assim como outros exemplos na Bíblia, como Abraão, Jó, homens que tinham um relacionamento com Deus. E Deus só revela suas coisas íntimas aos seus amigos. Você não se torna íntimo de uma pessoa ao sentar de um lado dela do culto. Você não se torna íntimo de uma pessoa quando você vai no cinema e senta do lado de uma pessoa. Você não se torna íntimo de uma pessoa quando você encontra alguém na fila de um banco ou de um mercado e você já tem intimidade com aquela pessoa. Mas o relacionamento é baseado através da confiança. Porque quanto mais eu confio em alguém, mais eu me torno íntimo, mais eu me torno aberto a falar coisas íntimas e pessoais. E mais, à medida que eu confio, mais eu entrego. E com Deus é a mesma coisa. Muitas pessoas não conseguem ter um relacionamento íntimo com Deus porque não confiam em Deus. Porque muitas vezes nós transferimos os relacionamentos que nós temos aqui na terra para um relacionamento, a gente entende que vai ser igual com Deus. Porque quando eu pecar, Deus vai se afastar de mim. Porque quando eu trair a confiança, Deus não vai mais confiar em mim. Quantos estão entendendo essa palavra?
Ter intimidade é o que as pessoas chamam de experiência de conhecer e ser conhecida por outras pessoas. Intimidade nada mais é do que você se fazer conhecido a Deus e Deus se fazer conhecido a você. Eu quero falar com vocês 3 pontos de como ter intimidade com Deus. E eu gostaria de ler dois versículos em Hebreus 4. Você não precisa abrir, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fica em Hebreus 4, 14 e 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Portanto, apeguemo-nos a essa fé. Aproximemo-nos com confiança ao trono da graça. E só consegue se aproximar e ter confiança aquele que tem relacionamento com Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque muitas pessoas não têm um relacionamento com Deus, não confiam em Deus. E quando fazem algo que é um pecado, ou algo que faz separação entre o homem e Deus, ao invés de se aproximar com confiança ao trono da graça, elas se afastam. Em momento nenhum a gente vê aqui que Deus ele encerra o trono, que ele fecha o expediente quando a gente erra. Em momento algum a gente vai ver na Bíblia Deus se afastando ou não querendo ter um relacionamento. E ele fala para nós: aproxime-se com confiança, aproxime-se através do relacionamento. Então seria o primeiro ponto, nos aproximarmos mais de Deus. Mas tem algo que nós precisamos entender, que isso tem que ser, nós temos que querer fazer isso. O primeiro ponto é querer buscar a Deus. Quantos querem buscar a Deus? Quantos querem de verdade buscar a Deus? Porque buscar a Deus muitas vezes vai pedir um pouco de tempo. E você tem esse tempo disponível para Deus? A primeira coisa que nós devemos fazer é desenvolver um bom relacionamento de amor com Deus. A pastora Adriana falou domingo passado que muitas vezes no início é difícil. Muitas vezes vai ser pesado. Muitas vezes vai ser tedioso. O que eu vou falar? Porque quando você não tem intimidade com uma pessoa, você fica assim, será que chove? Né? Já perceberam assim? Nossa, mas o céu tá azul, trovejou hoje. Pois é, né? Nossa, bom também, né? Porque você não tem intimidade com aquela pessoa, então você não sabe o que falar com ela. E com Deus, muitas vezes, no início, é assim, não é? Então, Jesus, obrigada pelo meu dia, né? Fica aquela oração pesada, aquele momento assim, você coloca um louvor, daí você canta um louvor, e aí fica aquele clima assim, que parece que não tem clima, não é verdade? Porque o relacionamento está no início. Você não sabe, você está se achegando, mas você não sabe as expectativas ainda, você não conhece. Mas à medida que esse relacionamento ele é afunilado, à medida que você gasta tempo e se deixa gastar tempo, que você tem paciência. As pessoas hoje não têm paciência para aprofundar os relacionamentos. As pessoas não têm paciência porque nós estamos acostumados a um mundo de fast food, a um mundo de rapidez, a um mundo de um clique. A gente já transfere dinheiro, a gente paga, a gente faz e acontece com o celular em minutos, em segundos. E aí quando fala em gastar tempo em conhecer e ser conhecido, não, muito chato. Vamos pular para a parte que é boa, né? A parte dos milagres, a parte que a minha vida dá tudo certo, a parte que eu já moro no céu e piso em rua de ouro, porque essa parte aqui de relacionamento é muito chato para mim. Aleluia! Não adianta nós queremos muito ter mais intimidade com Deus, mas não fazer nada a respeito. Eu quero muito, mas eu nem começo.
Eu quero muito viajar, mas eu não começo a economizar. Eu quero muito emagrecer, mas eu não paro de comer. Eu quero muito ter uma vida fitness, mas eu não faço nem uma caminhada. É duro de ouvir esse discurso. Tô falando para mim mesmo, entendeu? Eu quero muito, mas eu não faço nada. Eu quero muito morar no céu, mas eu não quero ter um relacionamento com Deus. Eu quero muito viver as coisas do mundo, mas eu também quero muito que eu seja abençoada em todas as minhas escolhas. Deixa eu te falar uma coisa, não dá. Deixa só, hashtag fica a dica, não dá. Você vai ter que escolher. E cada escolha tem uma consequência. É uma decisão e é uma escolha diária. Não é uma escolha, é uma única escolha. Quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos a Cristo, nós decidimos e escolhemos caminhar com Ele. Mas não é em um dia, porque caminhada fala de um relacionamento constante todos os dias. Se você fizer um dia de caminhada, vai resolver para a sua vida inteira? Um dia? Poderia. Seria top, né? Mas não vai resolver. Para que haja uma mudança visível e invisível, porque primeiro começa por dentro, né? É preciso uma constância e diária. Segundo ponto, como eu já falei no início, eu dei uma pincelada, que nós temos que aceitar que a intimidade ela é pessoal. A pastora Adriana, ela não pode se relacionar com Deus por mim. Ela intercede por mim, ela se coloca no meu lugar em momentos de oração, ela me dá uma cobertura espiritual. Deus abençoa a Fabíola, abençoa a família, mas ela não pode ter um relacionamento pessoal com Deus no meu lugar. É cada um que vai ter. Por isso que nós dizemos que a salvação ela é individual. O relacionamento ela é individual. Tem pessoas que eu sou muito próximo e muito íntimas para conversar coisas, mas tem pessoas que o Jefferson não vai ter essa intimidade. E pode ser pessoas do mesmo ciclo social. Da mesma forma, não é que Deus ama mais um do que o outro. Não é que Deus revela mais para um do que o outro. Não é que Deus é mais bonzinho do que o outro. São as escolhas que nos levam neste lugar. São os relacionamentos, porque eu não vou contar os meus segredos para alguém que eu não confio. Se Deus começar a falar todos os segredos dele para você, o que você vai fazer com isso? Será que Deus pode hoje falar todos os segredos para você dele? Será que o relacionamento entre você e Deus já está nesse patamar dele revelar coisas para você e você ter maturidade e discernimento e entendimento para tudo que Deus vai te revelar hoje? Será que a intimidade, a caminhada que nós temos até aqui com Deus, até nesse momento, é o suficiente para que Deus revele as coisas sobre nós e outras pessoas? É um questionamento que nós temos que fazer. Porque nós queremos muito ouvir de Deus, mas nós queremos pouco escutar Deus falando. E oração não é somente sobre falar, é sobre ouvir. Porque numa conversa você só não fala. Porque se você vai conversar com alguém, ela só fica falando, te interrompe. Quando você vai falar, você começa a falar um assunto, a pessoa chega, mas não sei o quê. Ou não te dá espaço e abertura para te responder as perguntas que você mesma faz. Não é um relacionamento. É uma conversa com ela mesma, né? Monólogo. Exatamente, estava procurando a palavra aqui. É um monólogo, né? Aí quando Deus vai, então, boa noite, Senhor. Até amanhã. Oração não fala só somente sobre falar, mas sobre ouvir. E você pode ouvir através da palavra. Você pode ouvir até mesmo no silêncio, com o Espírito Santo conferindo algo no seu coração. Então a intimidade com Deus ela é pessoal, é igual sua digital, é só você que tem. Ou tem uma digital igual a sua no mundo. Mas cuidado, que daí é o clone, gente. Daí vocês têm que tomar cuidado. Mas é pessoal, é íntima. Deixa quem está casado aqui. Quem é casado? Amém, Jesus. Os solteiros desse momento não chorem. Né? Mas eu vou perguntar uma coisa pessoal. A intimidade, não digo, né, o amoreros, mas a intimidade de conhecer, de falar, você não faz com outra pessoa, você só faz com o seu esposo.
você só tem com o seu esposo. Você pode ter amigos, um casal de amigos que confiam, discipuladores, mas quando chega a noite, quando um casal olha para o outro, é ali que você abre seu coração, que você conversa, que você fala os seus sonhos, seus desejos, expectativas, projeto para a família, não é verdade? Que você fala sobre os filhos. É naquele momento. E da mesma forma, Deus, a intimidade que Deus quer ter com você é com você. As coisas que Deus quer revelar para você é para você. Muitas vezes a gente vê assim pessoas pregando sobre a mesma coisa e sobre vertentes diferentes, porque Deus revelou aquela palavra para ela naquele momento de intimidade. E às vezes a pessoa vai ler o mesmo versículo e vai ter uma revelação, uma interpretação, uma revelação diferente do Espírito Santo, porque naquele momento de intimidade Deus falou aquilo que ele precisava naquele momento. Então, por isso que a intimidade, o relacionamento, o hábito de você conversar com Deus e ouvi-lo é indispensável na vida de um cristão. É indispensável. Talvez você fale assim, eu não tenho tempo de ficar lá dobrando meus joelhos, mas a Bíblia fala sobre a caminhada. A Bíblia fala que o Espírito Santo está conosco em todo momento, em qualquer hora e lugar. Então, todo momento é o momento de você se relacionar com o Espírito Santo e com Deus. Quando você acorda, quando você está tomando banho, quando você está dirigindo. Muitas vezes, né, principalmente quando eu estava assim nervosa para pegar o carro e ir muito longe, eu falava, então senta aí, Jesus, coloca o cinto de segurança e lá vamos nós. Porque eu entendo que o Espírito Santo é uma pessoa, que a Trindade ela é real. Então senta todo mundo aí e vamos embora. E ali eu vou falando, Jesus, olha esse desviado que atravessou na minha frente, salva, Senhor. Não é assim? Porque é relacionamento, você quer falar. Quando um casal está no início do relacionamento, quer se falar toda hora, manda mensagem, 3 horas da manhã é pouco para dar tchau no WhatsApp, né? Oh, Deus, fala, né? E me troca meme no Facebook, Instagram, e faz vídeo de dancinha junto. Gente, porque quer se relacionar, quer estar junto. E que amor maior de estar junto com quem nos criou. E que amor maior de estar junto com aquele que nós somos essência dele. E que amor maior está com aquele que sabe sobre o meu passado, presente e futuro, e mesmo assim, com as minhas dores, com as minhas lamentações, e sabendo quem eu sou, porque eu não posso fingir. Eu posso fingir para vocês que eu sou muito boazinha, muito legal, pregadora de Jesus, mas para ele eu não posso enganar. Ele sabe quem eu sou. E mesmo assim, ele quer estar comigo. E porque que direito eu tenho de eu rejeitar ele? E eu acho muito linda essa passagem que eu li com vocês, porque mesmo o povo falando, Moisés, fala você para que a gente não morra. E Deus fala, Deus dá as instruções para que Moisés faça um tabernáculo. E a palavra habitar, nós sabemos que a Bíblia ela foi traduzida, né, pro grego, enfim, né, para o mundo inteiro, tem as novas traduções, mas essa palavra habitar não quer dizer habitar no tempo e espaço. Ele quer dizer, a palavra original é dentro de vocês. Olha que lindo isso. Quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus. Ele fala assim, no versículo, e me farão um santuário e habitarei, aqui está escrito, no meio deles. Na verdade, Deus disse, farão um santuário e eu habitarei dentro deles. Deus queria trazer a essência do relacionamento para dentro do povo de Israel. Deus quer trazer a essência do relacionamento, não aqui social. Isso que a gente faz é um social. A gente veste uma roupinha, vem para cá, cultua, dança, né, dá um oi para a galera, para geral. Mas o que Deus quer em nós é habitar em nós. E habitar não é só no momento, só no lugar, é todo momento. Em todo lugar. Ele quer habitar em você. Se você não fez essa escolha ainda de deixar e permitir Deus habitar em você, eu sugiro que você tome essa decisão hoje. Porque você vai ver que quando você volta para a essência de quem você é e de onde você saiu, a vida, como foi ministrado, a vida. Já estou finalizando.
Em Tiago 2:23, Abraão foi chamado de amigo de Deus. Como eu falei, ninguém consegue ter um relacionamento com pessoas superficiais. Às vezes a gente encontra umas pessoas assim, em umas filas, que elas são abertas, né? E falam, nossa, por que aconteceu isso, aconteceu aquilo na minha vida, porque não sei o quê. Que elas têm uma facilidade de expor as suas dores para as pessoas. Mas lá no íntimo, o que ela sente é só ela e Deus. O que nós somos, o que nós estamos sentindo, o que nós queremos, é só Deus. Nós podemos fingir para todas as pessoas. E nós aprendemos com o nosso pastor Isaías que quando as coisas estão difíceis, a gente fala assim que vai tudo bem em véspera de melhoras. A gente sempre declara a palavra sobre a situação, sobre a realidade, né? Isso não é mentir, isso daí é declarar. Está tudo bem em véspera de melhoras. Mas quem conhece o nosso coração é Deus. E é por isso que nós precisamos deixar Deus habitar dentro de nós. Porque quando nós decidimos e deixamos e permitirmos Deus habitar em nós, o Espírito Santo, Ele intercede por nós. A palavra de Deus diz que mesmo, né, Ele intercede até com gemidos inexprimíveis. Quantas orações ou em quantos momentos nós nos colocamos na presença de Deus e não temos palavras? É a angústia, é a tristeza, é a dor física ou emocional, é um pecado que você tem até dificuldade de expressar em palavras, mas o Espírito Santo está lá, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. As lágrimas que nós derramamos não são somente água que sai dos nossos olhos, não são somente uma emoção, mas são a expressão do que nós estamos sentindo. E a palavra de Deus diz que um anjo, ele colhe as nossas lágrimas, que no altar de Deus há um incensário com todas elas. Então, para Deus, nada que nós depositamos na presença dele é inválido. Tudo que você faz no culto ou na sua casa, diante de Deus, conta. Então, não desperdice a oportunidade de permitir Ele habitar dentro de você, dele estar com você. Não façamos como Adão que se esconde quando Deus o chama. Não façamos como o povo de Israel que fala, olha, intercede você por mim. Que há um perigo porque isso não há crescimento em nós. Não fique chateado se um dia um líder, um pastor, um discipulador fale, então, ore você. Não é que ele está com preguiça, não é que ele está com má vontade, é porque ele está te ensinando a ter um relacionamento com Deus. Moisés, por conta da situação, ele não conseguiu instruir as pessoas, ele até tentou, através dos sacrifícios, a direção que Deus deu. Ele até tentou, através do exemplo, poucas pessoas pegaram como Josué, que ficava ali, ele conseguiu, ele conquistou posteriormente a terra prometida. Mas a gente percebe que no povo de Israel não houve um crescimento espiritual, porque sempre havia um intercessor para chorar as dores dele. Então parecia aquelas crianças que choram, a mãe coloca a chupeta. Ah, era a chupeta. Aí a criança chora, ah, agora é mamadeira. Aí está satisfeito. Aí chora, é porque é uma coisa, daí a mãe vai lá e supre. Quando nós agimos assim na presença de Deus, não há um crescimento nosso. E muitas vezes nós ficamos num looping, sabe? A gente não sai. A gente dá 2 passos para frente e 3 para trás. Porque nós não nos permitimos crescer em Deus. Eu vou citar somente alguns exemplos para não ficar somente nas minhas palavras. Em Salmos 25, 14, acredito que eu li aqui. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. O segredo do Senhor é para aquele que os teme. O segredo do Senhor é para aqueles que têm relacionamento. O segredo do Senhor é revelado àqueles que querem estar na presença de Deus. Em Gênesis, como eu falei, Deus encontrava Adão na viração do dia. Em Gênesis 5, do 21 ao 27, vai falar que Enoque andava com Deus. Em Jó, no capítulo 1, versículo 2, Deus define Jó como homem justo e reto que temia a Deus.
Uma pessoa que é justa e reta, não é porque ela anda pelos seus próprios desígnios, não é porque ela anda como ela bem entende, não é porque ela anda porque ela acha que é boazinha, porque ela doa, porque ela semeia. É uma pessoa que anda com Deus, porque o único que é reto e justo é Deus. Então, automaticamente, se eu sou essência dele, eu ando com ele, a essência dele é externada. Vocês conseguiram entender? Jó andava com Deus. Gênesis 6 diz assim que Noé andava com Deus. Abraão foi dito que ele era o pai da fé, porque quanto mais confiança, mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais confiança. Quanto mais relacionamento, mais crescimento. Quanto mais de Deus em mim, mais de Deus em mim, mais de Deus na vida de outras pessoas. Porque muitas pessoas querem transbordar aquilo que não tem. Eu não posso transbordar Jesus se eu não tenho relacionamento com Ele. Eu não posso transbordar amor de Jesus se eu não tenho o amor dele em mim. Eu não posso doar aquilo que eu não tenho. Esse ano foi instituído o ano do fruto excelente. E eu falei, nossa, que legal, que top, né? Fruto excelente. A gente já pensa nos melhores frutos, como o pastor Douglas disse. Mas há uns 15 dias atrás caiu a ficha que o negócio é pegada, gente. Se a gente não tiver nele e relacionamento e intimidade com ele, o fruto vai vir. Mas não vai ser o fruto excelente, só tenho isso para dizer. O fruto vem, porque, né? Não é por nós, é apesar de nós. Mas o fruto excelente fala sobre um relacionamento. Sobre nós buscarmos na fonte aquilo que vai nutrir os nossos dias. É sobre nós buscarmos na essência aquilo que nós somos. E a gente tomar a decisão de viver e andar uma vida com Deus. Quero pedir para você se colocar de pé nessa noite. Uma palavra de reflexão. Uma palavra que serviu para mim e eu tenho certeza que vai servir para você nesses outros dias. Não perca o relacionamento que você tem. De repente você não está tendo um relacionamento com Deus porque você se encontra na posição de Adão muitas vezes, envergonhado. Porque o pecado, não é que ele tem esse poder, mas ele tem esse peso de nos colocar numa situação de imerecedor. E que de fato nós não temos. Mas como eu li aqui, a palavra de Deus diz que nós devemos nos aproximar com confiança no trono da graça. Sabe, o filho, por mais difícil que seja, ou que mais criança ou adolescente, ele nunca... Às vezes, dependendo da idade, porque sabe mais ou menos como é que é o temperamento do pai, ele vai meio desconfiado, né? Pedir alguma coisa pro pai. Então, pai, né? Ele se ajeita a roupa, né? Durante o dia ele fica, né? Quando tem uma certa idade, um entendimento, né? Mas, geralmente, a criança chega pro pai e fala, então, pai, eu quero isso. Ele chega com tanta confiança, ele se lança tanto ali para aquele pai, porque ele sabe que o pai é o cuidador, sabe que o pai é o provedor, o responsável. Então ele chega, pai, eu quero isso. E às vezes é um desejo muito absurdo que criança tem, né? Eu convivo com crianças pequenas, eu sei que muitas vezes eles querem umas coisas assim, que é fora da realidade, né? Engraçado que o pai nunca fala assim, às vezes pode passar por uma dificuldade. Sim, um dia nós vamos para tal lugar. Sim, um dia vai acontecer isso. Sim, um dia você vai ganhar. Mas eu quero pegar o ponto dessa criança, que ele chega com confiança no colo do pai, diante do pai e da mãe, e fala, mãe, eu quero isso, eu quero aquilo. E a palavra de Deus diz que mesmo que nós estivermos em pecado, nós devemos nos aproximar com confiança, não com medo. Quando nós erramos, nós pecamos, não é nos afastando que nós vamos encontrar a solução, mas é nos aproximando, porque o sumo sacerdote, que é Jesus, que de unigênito se tornou primogênito de muitos, é que intercede por nós. Não deixe as dificuldades, o pecado, as tristezas, as mágoas, o que você está passando no seu dia te afastar ou te impedir de ter um relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus é que nos mantém hoje firmes, é que nos mantém de pé. E mesmo que tudo pareça estar um caos, quando nós vamos para os pés do Senhor, quando nós nos achegamos com confiança ao trono da graça, é nele que encontramos paz, descanso, salvação, renovo, amor, alegria, esperança.
porque é Ele. Porque encontramos na essência, encontramos na raiz. Eu quero te incentivar a ter um relacionamento com Deus, não um relacionamento superficial, não um relacionamento de você sentar com uma pessoa do lado do culto, ou como eu falei no cinema, em que é superficial, é aquele momento, mas é um relacionamento contínuo, de essência. E Deus está nos chamando para este lugar. Deus está nos chamando para este lugar. Deus está nos chamando para este lugar. Quando vocês virem movimentos de avivamento, quando vocês virem movimentos de jejum entre as igrejas, de oração, intercessão, é Deus nos chamando e nos colocando para perto. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. E o desejo de Deus é que a essência que foi gerada nele não se afaste dele, mas permaneça nele. Então permaneça em Deus, mesmo apesar das dificuldades. Permaneça insistindo, mesmo que você não veja coisas externas e grandes acontecendo. Mas milagres diários acontecem quando nós estamos na presença de Deus.